raça de víboras! Está começando mais uma Escola Demonical, onde eu, uma ex-crente, conto histórias do amor cristão responsáveis por te tornar um alvo fácil para relações abusivas. Eu sou a Sara e estou aqui com a Dani, que vai representar todos os alunos dispostos a se libertar dessa prisão chamada Evangelho. E aí, gente? Tudo bom? Hoje é um dia muito especial. Solta a música romântica, DJ. Uhul. É o dia da parada e também é véspera do dia dos namorados. Solteiros, por favor, não tumultuem e héteros também não. Porque o amor e a sapecagem estão no ar. Que delícia! E como nós estamos no mês do povo animado, é claro que precisamos celebrar esse momento com um episódio inteirinho dedicado a ele, ao único, supostamente, gay-friendly da Bíblia, aquele que te ama do jeitinho que você é e que é só amor e nunca te rejeitaria apenas por amar alguém. E também nunca te rejeitaria por dar um pé na bunda daquele boy ou girl ou, enfim, lixo. Ao conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Vamos falar de Jesus Cristo. Aplausos. Vamos falar dele. Vamos falar do homem. Mas antes, vamos aos recados. 3 palavrinhas só. Você pode mandar as suas murmurações, contendas e fofocas pro e-mail Escola Demonical. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @Escola Demonical, onde anunciamos os nossos episódios novos, postamos cortes também. Caso você esteja assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e aquela coisa toda. Hoje, nós vamos ler um e-mail de dos nossos ouvintes. Um e-mail muito interessante. Vamos lá. O e-mail é do Felipe Miguel. Ele não pediu anonimato, então eu vou falar o nome dele. Então vamos aqui ler o e-mail do nosso querido amante de cavalos. Oxi. Você não sabia? Felipe significa amante de cavalos. Até onde eu sei, né? Não sei se mudou isso. Felipe. Vamos lá. Felipe. A paz do Senhor, não disse qual, suas ímpias. Primeiro, queria deixar meu agradecimento à página Desviados por divulgarem vocês, porque, meu Deus, que podcast santo, Labachúrias Tchekalaichova. Eu também agradeço até hoje, porque, gente, Desviados, muito obrigada, Betuel, você é maravilhoso. Sabia que o Betuel, ele é meu cunhado? Oxe, não sabia. Na Bíblia. Na Bíblia, ele é meu cunhado. Ah, entendi. Caralho. Você viu seu cunhado? Aonde? Na Bíblia, ele é meu cunhado. Ele é o pai de Rebeca. Enfim, eu viciei nos primeiros minutos, ri muito, e eu vi tudo de novo. E já quero uma reclamação. Uma vez por semana tá pouco. Emoji chorando. Ô, Felipe. Mas a gente tá planejando mais dias. Fazer, sei lá, em algum dia da semana. A gente só precisa de mais horas. A gente só precisa de mais horas. E, enfim. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão querendo metar meu trabalho, mas ninguém tá me pagando por isso. Vamos lá. Brincadeiras à parte, queria deixar dito para todos que estão nos ouvindo e assistindo vocês que é uma libertação e desconstrução sem tamanho ouvir a Bíblia Sagrada riscadinha dessa forma. Me converti muito novo, tinha por volta dos 12, 13 anos. E foi uma época em que comecei a entender quem eu era como pessoa. Foi aí que me descobri um homem gay. Ô, Felipe. Então começou o meu suplício para minimizar qualquer trejeito mais delicado que eu tivesse, apesar de nunca ter sido afeminado. As tentativas e orações e retiros e jejuns e tudo o mais para me livrar desse mal, o que nunca aconteceu. É importante lembrar que na igreja evangélica você não precisa ter trejeito afeminado nenhum. É só cruzar a perna. Pronto, gay. Sempre fui muito envolvido com a igreja. Estive no Ministério de Louvor, Ministério Infantil, líder de células e todo e qualquer evento que a igreja tinha, eu estava lá. Oh, meu Deus, tadinho. Realmente uma baita perda de tempo. Por último, pouco tempo antes de sair para procurar viver a minha realidade, eu resolvi me abrir com os meus líderes, grande erro, e pastores sobre quem eu era. E foi aí que tentaram me fazer virar ex-gay. E provavelmente queriam que você virasse também um panfleto, né? É lógico. Alô, Flávia Amaral, temos visitas.
Foi um momento curto. Logo, eu abandonei tudo, mas foi triste, expositivo e humilhante. Ai, sinto muito, querido. Sinto muitíssimo mesmo. Quando saí, eu me senti feliz como nunca por não ter mais que fingir. Mas a desconstrução foi lenta e a culpa me perseguia. Não tanto por ser gay, mas por muitas outras coisinhas que invadiam o meu dia a dia. Comecei a estudar sobre tudo. Formação de religiões, outras doutrinas, como se originou a Bíblia e a maior escola para realmente deixar tudo para trás. Observar os crentes. Ai, sim. Sério. Olhando como o crente se comporta, principalmente em rede social, te dá uma vontade tão grande de... Ah, socorro, peraí. Felipe, seu violento. Vamos de novo. Sério, olhando como o crente se comporta, principalmente em redes sociais, te dá uma vontade tão grande de arrastar a cara dele no asfalto. Mas eu sou contra a violência. Percebemos. O melhor é que esse termo eu uso toda hora. Arrastar a cara no asfalto, tão delicioso. O quê? O que é isso? Ai, cadê? Me perdi, peraí. Nunca, jamais faria isso. Jamais. Não, nunca. Enfim, isso tudo me ajudou a perceber que o que me perseguia não existe. Que o Deus que conheci não existe. Ele não criou a humanidade, nem a religião. As pessoas o criaram com o propósito de nos dominar. Hablou ele. Mas me libertei e logo aceitei a impiedade. Amém. Glória ao Santo de Israel. Aleluia. Parabéns pelo podcast. Desculpas pelo textão. Não peça desculpas. Não é pra pedir desculpa. E, de novo, venho dizer que para a desconstrução dessa santidade que não existe e do sagrado que não tem, ouvir sobre a Bíblia dessa forma realista e crítica traz tanta inteligência pra gente. Ai, para! Não. Obrigado, vocês são incríveis e perfeitas. Ah, para! Continuem. E uma ideia, façam o quadro Justificativas Bizarras para Atos Questionáveis dentro da igreja. que a Dani trouxe na história dos nossos mártires, Ananias e Safira. A Dani perdeu tudo. Não, e ele lembra, ó, episódio 6, minuto 29.40. Viu? Pessoal? Ele marcou até um minuto. Comentando situações bizarras dentro da igreja e relacionados a pastores, líderes ou líderes falando coisas ridículas. Tem muito. Tem mesmo. Imagino que não deva ser fácil fazer um podcast, mas fica aí a ideia para mais um programa pra gente não sofrer tanto de um domingo para o outro. No mais, tchau, que Deus nos elimine. Ai, Felipe, adorei você, maravilhoso. Apesar de me mandar trabalhar mais, não quero. Vocês precisam entender, gente, que pedir pra fazer mais um episódio não significa só trabalhar mais. Significa ler a Bíblia por mais tempo. Significa consumir conteúdo crente por mais tempo. Gente, vocês não me amam. Tô tentando te converter de novo, entendeu? Pois é, não vai conseguir. Só vai me fazer parar direto no CAPS. É isso que vai acontecer. Minha psiquiatra não vai dar conta. Se você gosta do nosso conteúdo, envie o seu dízimo ou a sua oferta de amor na chave Pix escolademonical@gmail.com. Abençoa essas varoas porque árduo tem sido o trabalho e merecemos o nosso galardão na terra dos viventes. Aleluia! Glória! Vamos falar de Jesus, ímpios? Bora! Eu poderia começar a falar sobre ele usando várias histórias muito interessantes que Jesus protagonizou e que talvez façam alguns passarem a entender porque os crentes são do jeito que são. Quem sabe isso até desmistificasse a ideia errada de que os crentes distorcem as palavras do Nazareno, de acordo com o que está na Bíblia atual, tá? Porque as pessoas gostam muito de dizer isso, né? Que os crentes ficam distorcendo as palavras de Jesus. Mas será? Será que os crentes estão distorcendo mesmo? Enfim, mas isso tudo de acordo com a Bíblia atual, que eles dizem que distorcem de acordo com a Bíblia atual. Não usando as versões originais do grego e aramaico, que virou moda agora dizer, olha, na Bíblia atual tá escrito isso, mas no grego, no aramaico, no não sei o que lá na puta que pariu, não tá assim, tá desse jeito. Enfim, mas vamos começar pela parte que me cabe sobre como Jesus enxerga o casamento. A nossa história se encontra em Mateus 19 e Marcos 10, onde tem a mesma história, só que com algumas palavras diferentes. Era uma vez Jesus
em turnê por Jerusalém, distribuindo curas, milagres e lacres, reunindo uma grande multidão para fazer suas palestras numa pegada bem coach. Era bem coach mesmo. Quando passando pela Judéia, veio um grupo de fariseus e perguntaram para ele se estava certo o homem largar da mulher por qualquer motivo. Ou seja, o marido dar carta de divórcio para sua esposa. No que Jesus, esse suposto comunista negão, às vezes drag, às vezes mulher trans, que anda com prostitutas, com bêbados, drogados e afins, responde da seguinte maneira: In the beginning, no princípio, God created. Deus criou male, homem, and female, e mulher. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois formarão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Ele ainda completou dizendo que Moisés só liberou o divórcio por conta da dureza do coração dos homens, permitindo assim que os homens repudiem as suas mulheres. Mas, como o Nazareno é muito à frente do seu tempo, um cara visionário, um cara que veio para mudar tudo, para enfrentar o status quo, para mudar tudo que era antigo e retrógrado e conservador, ele veio com uma ideia disruptiva que maravilhou a todos. Sabe que ideia foi essa, Dani? Não, eu tô um pouco... O que tá acontecendo? Se o homem se divorciar da mulher por outro motivo que não seja fornicação, ou seja, traição, e casar com outra, ele está cometendo adultério. Como assim que não seja fornicação? Fornicação é traição mesmo. Olha só, se o mas cara se ele trair a mulher ou se a mulher trair ele? Se a mulher trair ele. Ah, mas se ele trair a mulher, tudo bem. Sim. Ele não precisa se separar dela. Não precisa. Poxa, ele é homem, né? Ele pode lógico. Tudo. Ele se casa com a amante. Mas aí ele largou da mulher. Não, ele se casa com a amante e com a mulher. Tá. Tudo bem. E se um cara se casar com a mulher que foi divorciada, ou seja, que foi desprezada, porque tem isso na Bíblia, ele também tá cometendo adultério. Então não pode casar com divorciada. Se você casa com a divorciada, você tá cometendo adultério. Porque lá em cima Jesus falou, o homem vai deixar pai e mãe, unir-se a uma mulher e eles vão formar uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa, entendeu? Então, se eles são uma só carne, isso é pra sempre, isso é até a morte. Aí ele só pode separar se a mulher trair ele. Se a mulher trair ele, mas ele não pode casar de novo. Ah, o cara também não pode casar de novo. O cara também não pode casar de novo. Ninguém pode casar de novo, porque eles são uma só carne. Coisa idiota. Mas essa foi a ideia de Jesus, disruptivo, você não acha? É burro, né? É por isso que ele nunca casou, né? Ele é um safado. Olha só, existem vertentes que dizem que, na verdade, ele era casado sim. O quê? Com Maria Madalena. Mas aí é a mesma galera que diz que Davi era gay porque ele era muito amigo de Jonatas, então, sei lá. Bom, ou seja, mulherada, o negócio é o seguinte, seu marido te agrediu, vai orar, porque não pode divorciar, não. Seu marido é ruim de cama, também não vai separar, não. Ensina ele a transar, sei lá, faz alguma coisa, entendeu? Dá teus pulos, se vira, mas não vai divorciar, não. São as palavras de Jesus. Jesus disse isso, sabe? O Deus de amor. E o mesmo serve por varões, entendeu? Não, a gente teve uma incompatibilidade de gênios, precisamos nos divorciar. Não, pois vai tornar compatível essa relação, porque não pode separar da tua varoa. Não pode. Vocês são uma só carne. Não existe isso. Você não pode amputar a sua carne. Você vai ficar casada com ela. Jesus disse. Agora, em caso de chifre, aí tudo bem, pode divorciar. Mas não pode casar de novo. Não vai casar de novo. Pode sair dando uns pegas nas pessoas. Quê? Mas pode sair dando uns pegas nas pessoas. Não, isso é fornicação. Mas é só uns beijinhos. Não pode. Jesus disse que não pode. O resto da sua vida você não pode fazer nada. Nada. Ah, vá. Nada. Tá bom. Jesus disse. Jesus não tem que dizer nada. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Tem uma musiquinha. Jesus disse, não pode. E ele falou que vai pro inferno. Ah, mas até aí tudo leva a gente pro inferno. A gente já não chegou a essa conclusão da última vez? Sim, mas é porque as pessoas dizem que Jesus não manda ninguém pro inferno, mas ele manda sim. Manda pra caramba, né? Inclusive, ele derrete pessoas, né? Tipo, sei lá, derrete não, né? Mas mata pessoas porque elas não pagam o dízimo. Não foi Jesus que fez isso, foi Deus. O que é Jesus? Ele é filho de Deus. Ele tá macumunado com o pai dele. Na verdade, Jesus é Deus, né? Então, é a mesma pessoa. Não, não é. É e não é, entendeu? Para, você tá confundindo tudo. É e não é, entendeu? É ou não é? Jesus e Deus não é a mesma pessoa? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Tudo a mesma coisa.
Mas também não é. Porque você pode pecar contra Jesus e contra Deus, por exemplo. Mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Senão você não tem perdão. E aí você vai direto pro inferno. E aí, se você pegar contra Deus e contra Jesus, tudo bem, você pode ainda voltar atrás. Tudo bem, porque aí o Espírito Santo ele vai interceder por você. Porque Jesus e Deus não intercedem por ninguém. Não, Jesus ele é só o seu advogado. Olha só, juízo final. Vamos lá, juízo final. Juízo final, tá? Você tem Deus que é o juiz, tá bom? Jesus é o seu advogado. Advogado de defesa. Isso, de defesa. E aí, o Espírito Santo, ele é tipo o seu assessor, entendeu? Ele é o promotor, ele vai te acusar? Não. O Espírito Santo, ele não acusa. O Espírito Santo, ele tá lá pra interceder por você. Tipo assim, você vai fazer uma oração. Ajoelhei, vou fazer uma oração aqui. Vou fazer uma oração. Tô orando, certo? Certo. Aí, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai ouvir a tua oração, ele vai traduzir tudo, mandar pro céu, entregar pra Jesus. Jesus vai receber a sua oração, vai falar, interessante. Aí ele vai entregar pra Deus, que vai conceder a resposta. E aí ele vai passar pra Jesus, Jesus vai passar pro Espírito Santo. Mas eles não são tudo a mesma coisa? São. Deus não é onipresente, onisciente, alguma coisa? Aham. Por que ele precisa do Espírito Santo passando por Jesus que passa pra ele? Que telefone sem fio é esse? Aí é por isso que Deus não realiza nada, ele não entende, porque é telefone sem fio, é sempre assim, né? Você começa falando cachorro, termina falando pé. Exato. É isso, gente. Descobrimos um problema de comunicação do céu. Amada, foram 28 anos na igreja e até hoje eu não entendo por que as pessoas têm uma fissura pela cruz. E eu não entendo o que significou aquele sacrifício. Eu não entendo. Pelos nossos pecados, pra lavar os nossos pecados. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que conecta uma coisa? Onde tá conectado uma coisa com a outra? Como que conecta? Sei lá. Não faz sentido. Então, assim, sentido nunca vai existir. A gente não tá aqui pra discutir sentido da Bíblia. É um livro de contos e a gente tem que interpretar dessa maneira. É um livro de contos. Enfim, lembrando que são os homens que pedem o divórcio. As mulheres, elas... Caladinha. Ah, mas a relação é tóxica. Silêncio, entendeu? Fica quietinho. Fica na boa. Ah, mas é abusivo. Vai ficar casado, sim. Ah, mas tá chato, tá tóxico, não tem fogo da paixão, não tem companheirismo. Vai ficar casado. No momento em que você casou, você virou uma só carne, acabou, não tem mais. Vai ficar casado porque Jesus disse isso. E ele é o Deus do amor. Então vai ficar casado. Depois de ouvirem essas edificantes palavras, os discípulos, então, eles chegaram a uma conclusão e disseram, então é melhor nem casar, né? Se eu não posso separar depois, então, se de repente não for do jeito que eu imaginei, eu vou ter que ficar casado, então é melhor nem casar. Não vou casar. Mas foi aí que Jesus, em sua plena sabedoria, sempre vanguardista, rebateu dizendo que você até pode não casar, mas se for assim, tem que levar uma vida de eunuco. Ou seja, não pode transar. Tem uma fissura com sexo esse Jesus, né? Jesus tem, é porque ele não transava, né? Supostamente. É igual Paulo. Paulo também fala que não pode transar. Você tem que levar uma vida santa, pura, dedicada ao Altíssimo, como todo eunuco faz. Nada de sexo. Tem uma fissura por essa parada, né? Você não acha que é um conceito diferenciado? Um conceito, assim, realmente inovador, disruptivo? O quê? Esse conceito de Jesus. De não poder fazer sexo? E de se casar, não pode divorciar. Eu acredito que todo mundo conhece alguém, e esse alguém normalmente é uma mulher, que está em um relacionamento horrível, quebrado, destruído, mas continua nele porque o casamento tem que ser até a morte. E geralmente os homens são os primeiros a pedir o divórcio ou a separação, ainda mais quando tem algum envolvimento amoroso por fora, enquanto a mulherada vai até as últimas consequências para fazer aquele casamento dar certo. E o cristianismo, ele já tá tão impregnado na nossa cultura latino-americana que mesmo que essa pessoa não seja nem católica nem evangélica, praticamente ela acaba perpetuando esse conceito. E é assim até hoje, gente. Não tem como. Até porque, pelo menos 2 gerações antes de nós, que somos millennials, os Gen Z, façam seus cálculos aí, estão vivas. E o que mais tem é gente infeliz casada, né? É verdade. Até em caso de adultério, a pessoa continua casada. E foi Jesus, esse ser que te ama incondicionalmente, que disse que você vai arder no inferno caso você se divorcie e se case com outro. Esse é o Jesus maravilhoso, hein? E às vezes você fica se perguntando,
perguntando. Mano, pelo amor, você olha um casal de amigo, parente e tal, e você fala, meu Deus, por que esses dois continuam casados? Não faz o menor sentido, por quê? Meu Deus, e às vezes até eles sabem que eles não deviam estar mais juntos, que não faz sentido, mas eles continuam. Porque existe toda essa cultura maravilhosa de que no momento em que você se junta com alguém, é pra sempre, né? Não pode, né? Acabar, meu Deus. Exato. Comédia romântica, filme, desenho, historinha infantil, é tudo sobre eles viveram felizes para sempre. E tem que ser pra sempre. E aí a gente tem a Bíblia, que perpetua esse mesmo conceito. E foi o próprio Jesus que disse isso. Eu nem sei qual é o paranauê que os crentes usam pra poder dar a volta, porque tem muito pastor divorciado aí, né? Eles falam, né, aquela velha desculpa do mundo mudou, né? Isso aí foi escrito em outra época. Hoje em dia, o mundo é diferente, enfim. Tem esse papo, né? Não, o argumento principal que eles usam é o que Paulo diz, em que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como nós vivemos no período da graça, né? Nós não vivemos no período da lei. Essa fala de Jesus, ela acaba sendo, sei lá, tipo, a graça, ela cobre essa imensidão de pecados, que é o se divorciar. E então Jesus releva. É isso que eles dizem. Um malabarismo bonitão, né? Dá até pra botar uma pessoa fazendo malabares assim enquanto eu tô tentando explicar o bagulho. Porque, sinceramente, velho, é um negócio que tu fica tipo, mano, como assim? Mas não vamos ser injustos aqui. De acordo com a Bíblia também, pra resolver isso é só pedir perdão. É só você falar, foi mal aí, Deus, desculpa, em caso de divórcio. Se casar de novo e pedir desculpa de novo, foi mal aí, Deus, foi mal. E toca a vida, porque afinal de contas, Jesus morreu na cruz pra isso. Pra lavar os nossos pecados. Pra gente pecar à vontade. E quando Jesus falou isso, ele não tava morto ainda, ele tava vivo. Então não dava, mas agora dá. Então agora você pode se divorciar, tá tudo certo. Até porque, de novo, tem muito crente, celebridade inclusive, que é divorciado. Eles vão carregar um estigma? Vão. Não vão ser levados a sério pela maioria dos crentes? Com certeza, porque, de novo, esse conceito de tem que ser pra sempre, ele é firme e forte até hoje. Mas eles deram um jeitinho de conseguir se casar com uma cocotinha uns 10, 20 anos mais nova e tocaram o barco, porque também isso acontece muito. Mas aí você que é gay, vou olhar pra câmera pra falar com você. Você é gay. Olhar no fundo dos olhos, Ju. No fundo dos seus olhos. Você é gay, lésbica, trans. Você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Onde é que eu entro nessa história? Não entra. Jesus preferiu ignorar a existência desse povo. Mas ele deixou bem claro que tipo de opinião, que tipo de união ele realmente considera. Ou não entendemos aqui que Jesus fala isso. Lá no texto, vai todo mundo continuar metendo louco, fingindo que não existe nenhum trecho da Bíblia em que Jesus fala sobre homossexualidade, sendo que quando perguntam pra ele sobre divórcio, ele começa o texto falando: no princípio, Deus criou homem e mulher. E aí depois ele completa com: deixará o homem, pai e mãe, temos aqui um conceito, né? E unir-se-á a uma mulher e eles formarão uma só carne. Na verdade, assim, enfim. E aí? Isso quer dizer que ele não falou sobre homossexualidade? Fala comigo, Dani. Não, isso quer dizer que ele acha que uma família é composta por homem e mulher. Você não tem essa opção de juntar homem com homem, mulher com mulher. É a mesma coisa você dizer que, tá tudo bem, eu sei da Umbanda, porque Jesus nunca falou nada sobre a Umbanda na Bíblia. Gente, é sério? De verdade. É sério mesmo. O fato de Jesus nunca ter usado as palavras significa que ele nunca falou sobre isso. Tem gente que gosta de falar que o texto em que Paulo tá falando sobre homossexuais ativos e passivos, ele tá falando sobre preguiçosos. Gente, tá bom, pode ser, ele tá falando sobre preguiçosos, mas nesse momento em que Jesus fala o que é um casamento, eu acredito que muitos de vocês aqui já foram num casamento religioso. Eu evito fortemente, porque eu sei que sempre, em algum momento, eles vão falar desse texto. E se você, ao ouvir esse texto, não percebeu o que Jesus está querendo dizer, sinceramente, você tá apegado demais às suas crenças. E eu tenho certeza que os meus maravilhosos seguidores, a imensa maioria deles, não fica preso nesse conceito bizarro. De falar, Jesus, imagina, Jesus é um ser cheio de amor. E pra poder dizer que ele nunca falou sobre homossexual. Porque, gente, sinceramente, só falta ele usar a analogia da chave da fechadura pra ele poder dizer o que
que é o casal ideal pra ele. E o que nós somos pra ele. Nós somos o quê? Nada, a gente não existe. E é por isso que nesse texto ele não fala de homossexualidade. Porque pra ele é como se isso não existisse. Ou, na verdade, assim, ele tá meio que deixando ali no subtexto, tipo, gente, ó, pra mim, não é isso que eu quero. Existe um outro texto em que Jesus ainda por cima fala: eu não vim para modificar a lei, mas para colocá-la em prática. E para aumentar mais umas coisinhas. Ele fala isso na Bíblia. Então, assim, eu acho muito irritante quando alguém fica querendo meter o louco desse jeito, entendeu? Aí você vê um Valadão da vida, um Feliciano, um Malafaia, e fica dizendo: ai, mas que Jesus é esse que eles estão seguindo? Porque o meu Jesus te manca, gay. Pelo amor de Deus, o teu Jesus é o mesmo dos crentes, veio da mesma fonte que a Bíblia. Você conheceu esse Jesus através da mesma fonte que a Bíblia. Como que você consegue dizer que o Jesus, na verdade, não é assim? Sendo que você conheceu Jesus através da Bíblia. Me ajuda, Dani. Socorro. Eu fico muito irritada com isso. Nossa! Eu também acho que não tem nada a ver você querer inventar que Jesus nunca falou uma coisa que, obviamente, ele falou, tá na Bíblia. As pessoas não estariam discutindo isso até hoje se pessoas LGBTs só aceitassem que eles não são bem-vindos dentro do mundo da religião. E não existe nada que vá provar o contrário. Não existe. Tipo, não tem. Desculpa ter que decepcionar as pessoas que são LGBTs e continuam crentes ou acreditando em algum tipo de fé, mas não existe espaço pra gente no mundo da religião. E é mais ou menos isso que a gente tá tentando provar aqui, mostrando os pontos. Se você quiser, você pode ir lá, ler a Bíblia e ver por você mesmo. A Sara botou o capítulo que tá... A gente vai ler esse versículo, texto. Né? A gente vai ler esse texto pra ver se o povo acorda pra vida. Olha, gente, eu conheço muito bem o sentimento de culpa e o medo do inferno. E olha que eu fui uma crente muito rebelde. Mas eu sei que a gente fica muito fragilizado quando percebe que não consegue seguir essa norma cristã. E o quão ferido a gente se sente quando tenta se encaixar e simplesmente não consegue. Porque aquela realidade não nos cabe. Não tem como. Jesus pode até falar: vinde a mim, que o meu fardo é leve. Mas não tem nada de leve em você negar a sua essência e viver uma realidade que não te cabe. Te pertence. Exato. Seja por uma crença ou porque a sua família quer, pelo sentimento de pertencimento. A gente teve o exemplo aí no e-mail que a gente leu agora há pouco, sobre o nosso querido Felipe, amante de cavalos, que ele tentou e foi horrível. E eu tenho certeza que eu tenho muitos ouvintes que passaram pelo mesmo processo. Jesus viveu 33 anos e a maior parte desses anos foi sendo extremamente manipulador. Aliás, o maior manipulador da história da Bíblia. Porque ele conseguiu convencer todo mundo de uma bondade que não existe e criou uma legião de traumatizados e ou alienados que vivem o tempo todo com esse sentimento de culpa. Se o teu relacionamento tá ruim e você já cansou de tentar consertar, separa. Se o seu consagrado, a sua consagrada, os seus consagrados estão se amando, vocês estão todos se amando, você e os seus consagrados, casa. Não precisa ser no papel, mas vai ser feliz, viado. Ai, percebi que sou gay. Vai ser gay. Percebi que sou lésbica. Vai ser lésbica. Percebi que sou trans. Vai ser trans. Ai, percebi que sou não binário. Vai ser. Vai ser quem é você, porque quem carrega o fardo de ser você é você. Só. Ah, mas e a minha família? Putz, gente, é foda mesmo. Eu demorei muito. Na verdade, só minha mãe, meu pai e a imensa parte da minha família não sabe. Então eu entendo que é difícil pra caramba, mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Esse Jesus bíblico que a gente aprendeu nas igrejas não é compatível com alguém que quer ser livre. Seja essa pessoa hétero ou LGBTIA. Pode criar o seu Jesus do jeito que você quiser. Agora, querer debater com crente, dizendo que eles estão lendo a Bíblia errada, aí você me desculpa. Mas eu vou ter que soltar a tua mão e te empurrar do precipício, pra ver se você acorda pra vida. Saber disso não tem nada a ver com a sua espiritualidade, com a sua crença, no que você quer saber, no que quer que seja, porque a sua crença e a sua fé, ela é individual. Sim. Eu sou uma pessoa que não acredita em nada, e é isso, tentei, me esforcei e tal, mas eu respeito 100% pessoas que precisam acreditar em alguma coisa. Seja o que for, entendeu? Mas que essa coisa que você precisa acreditar, ela não te limite.
de maneira nenhuma. Que essa coisa que você acredita não te obrigue a negar quem você é. E, sinceramente, minha amada raça de víboras, em pleno século XXI, ficar implorando pelo amor de um Jesus que de diversas formas mostrou que para entrar pro céu você tem que seguir um protocolo que nem os crentes conseguem seguir, é uma tortura que você não precisa e nem merece. Se ame, se acolha, se respeite acima de todas as coisas e talvez você pode fazer isso com o próximo também, mas depende de quem for. E que se dane o que Felicianos, o que Valadões, o que todas essas pessoas falam que você tem que ser. Você não precisa oferecer a outra face também. Exatamente. Não precisa. Não precisa. Ah, eu não vou dar palco pra esse cara. Vai dar palco. Faz o seguinte, você não precisa dar palco. Você sobe no palco e faz um escândalo quando esse povo for homofóbico, for conservador e querer empurrar isso sua goela abaixo. Exato. Quando esse povo vier querendo empurrar a goela abaixo, você vai lá e vai fazer um escândalo. Porque essa é que é a questão. Esse povo acha que é maioria, mas eles não são. Eles só são muito barulhentos. E se a gente continuar tendo uma postura de ovelhinha e dizer, ai, não vou me meter nisso. Ai, eu não vou não sei o quê, não vou falar nada. Ai, o tempo, a história vai mostrar quem eles são. Esse povo vai achar que tá mandando. Esse povo vai achar que tá dominando. Que é a maioria que vai... Exatamente. Mas não, é pra fazer muito barulho, é pra incomodar pra caramba. E eu espero que... no dia da parada que está acontecendo nesse momento que vai sair esse podcast e no resto dos outros dias, faça-se muito barulho, faça-se muito escândalo. Escandaliza mesmo, escandaliza todo mundo. Escandaliza, porque a gente não é obrigado. Tem que parar de ter medo também. Parar de ter medo de ocupar os espaços. Sim. A gente fica se limitando, né? Porque a gente teve também 4 anos de governo bem filha da puta, que deixou um monte de aberração sair do bueiro, mas... Sim. A gente agora tem que voltar a tomar os espaços. Anda de mãos dadas com seus namorados, namorada. A gente tem que sair, sim, do armário. A gente tem que ter orgulho de quem a gente é. E tirar os espaços desses caras. Entendeu? Mandar calar a boca se o cara vir te enfrentar. Os caras têm mais medo da gente do que a gente tem deles, sabe? Claro que algumas vezes eles vão ter armas, é óbvio. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eles são tudo louco, né? Mas, mano, tem que ir pra cima quando você puder ir, mano. Vai pra cima. Tipo, o cara não pode falar com você do jeito que ele achar. Ele não pode ficar falando que você vai pro inferno, entendeu? Não pode ficar falando nada pra você porque você não vai. Essa merda nem existe. E é isso. Eu tô puta já. Eu não vou falar um monte de palavrão aqui. Meus pais ouvem o podcast. Eu não posso. Eu vi uma vez um vídeo de uma youtuber que eu gosto bastante. E ela tava lendo a história de uma moça que o noivo e ela eram ateus. E só que a família, eu acho que do noivo, era muito cristã. E eles iriam casar, só que eles não queriam fazer um casamento religioso, eles queriam fazer um casamento normal. Só que a família dele tava fazendo um maior caos, fazendo um maior uê sobre isso e tal e tudo. E ela mandou esse e-mail pra essa menina, falando pra ela, poxa, eu acho muito zoado eu ter que me casar no religioso e fazer de um jeito religioso, só porque a família quer isso. E eu não acredito em nada disso, eu vou ter que fingir que acredito e tal. E aí a youtuber falou, ai, mas que custa? Oxe, claro que custa. Vocês são ateus, pra vocês não faz diferença. Então, pra vocês não faz diferença, o que custa vocês fazerem um casamento religioso e pra vocês tanto faz? Custa muito! Custa pra caralho! Porque é a crença delas, bota um pi. porque essa daí é a crença deles. E eles não são obrigados a colocar a crença deles em você pra não... Ai, porque senão as pessoas vão ficar escandalizadas. Nossa, as pessoas vão ficar tão confusas. Elas não estão acostumadas com um casamento que não seja religioso. Respeite a si mesmo e as suas crenças. E não crenças. Ainda mais porque é o casamento deles. Eles não são obrigados a ter que fingir que acreditam naquilo. Eles estão pagando também, né? Não tem nada que... Eu odeio isso de família, assim, enfiar em querer... Tipo assim, em querer mudar as coisas do seu casamento pra eles ficarem felizes sem se pensar no que a noiva ou o noivo estão querendo pro próprio casamento, sabe? Uhum. Ah, não se enfia. Não, tipo, quer me ajudar? Ajuda, mas vamos fazer conforme eu quero, tipo... Não o que vocês querem. Ah, mas é porque às vezes o pai e a mãe estão pagando. Ah, então não paga. Não paga, velho. Por favor, não pague. Pra fazer o que você quer, tipo assim. Ai, tô sentindo de água lavada.
Vamos ler o texto agora, Dani, pra você ficar com mais raiva ainda? Ai, não, vamos não. E já tô lendo, é nóis. Marcos 10, do 2 em diante. E se aproximaram dele alguns fariseus, e, para o experimentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar a mulher? E ele, porém, disse-lhes: o que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhes Jesus: pela dureza dos vossos corações, ele deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Viu? A mulher pode se divorciar. Tá vendo como Jesus é disruptivo? Nossa senhora, hein? Que moderninho. A Dani tá muito puta. Que moderninho, uau. Feliz Dia dos Namorados e feliz Dia do Orgulho. Vamos ter muito orgulho, sim! Vamos! Vamos amar esse orgulho! Só lamento pra vocês que não puderam ter orgulho, porque a gente tem! E feliz Dia dos Namorados! Só lamento, solteiros! Uma pena. Tchau, gente.